E aí, na sequência, vou tentar dar uma aceleradinha um pouco, mas mantendo ainda a aula de acordo com a postura de vocês, tá? Até então, nós temos uma situação clínica de preservação de estrutura dental, né? Nós temos dentes vitalizados, onde preparamos, mas existem casos que a gente tem que lançar mão de retenção intrarradicular. Quando a gente faz isso? Quando a gente se depara com estruturas coronárias mais fragilizadas, que precisou, por algum motivo, fazer um tratamento endodôntico e fazendo o tratamento endodôntico, a gente perde a capacidade nutricional pela metade, mas mantemos a estrutura ainda e a nutrição via periodonto e a propriocepção também. Então tem muita gente que torce o nariz hoje em dia pela demanda e a facilidade de confecção de um implante, mas de formação cabe a nós o quê? Tentar preservar a estrutura e não mutilar. Então, onde há possibilidade de recuperação com comprimento radicular interessante, é sempre viável a gente procurar preservar a estrutura dental. Removendo essa massa provisória, esse curativo provisório, nós nos deparamos com alguma fratura coronária, mas não radicular. Então, cabe a gente tentar fortalecer essa estrutura através de um núcleo de preenchimento ou a utilização de um pino que facilite ali biomecanicamente a preservação da estrutura. Então, restauramos e temos possibilidade, com essa restauração, manter o órgão dental intacto para ser utilizado na mastigação normalmente. Mas existem situações clínicas onde a perda é muito excessiva. Há uma descepação da estrutura coronária, uma proximidade com o órgão pulpar, uma exposição, um maior risco dessa exposição. Tá? Existem casos que a gente tem que avaliar que o comprimento radicular é interessante e às vezes até presença de lesões por conta dessas lesões excessivas. Então cabe a gente tentar fazer com que esse órgão dental seja preservado ao máximo. Algumas situações clínicas a gente consegue ainda preservar sem necessidade de tratamento endodôntico, mas algumas situações há necessidade de tratamento endodôntico. Quando nós temos uns dentes polpados ou vitalizados, mas com perda excessiva de estrutura, ainda que não com exposição direta, a gente pode levar em consideração a utilização de um núcleo de preenchimento, que pode ser em resina foto, pode ser em número de vidro, pode ser amálgama. Nada impede, por exemplo, de eu manter essa vitalidade, restaurar, esperar o prazo ali se o paciente ser um tratamento expectante de luxo, com o dente já restaurado. Depois de passar o prazo de 45, 60 dias, não tendo nenhuma sintomatologia, mas já sabendo que essas paredes estão mais frágeis, você pode preparar o órgão dental envolvendo restauração e dente. Tá? Uma vez que não teve nenhuma sintomatologia posterior. Okay? Então esse preenchimento, você já com previsibilidade de ter que preparar esse órgão dental para confeccionar uma coroa, esse dente, esse núcleo, esse preenchimento vai funcionar como um núcleo de preenchimento puro e simples. Tá? Em dentes despolpados, esse preenchimento pode estar associado com a instalação de pinos que dê retenção intrarradicular. A mesma retenção que você tem com a parte coronária, você alcança, você melhora com a preservação e a proteção das paredes laterais do conduto. Então nós ganhamos em retenção usando núcleos intrarradiculares. Você mantém a vitalidade externa e a nutrição, né? Perdeu pelo tratamento endodôntico. Com o tratamento endodôntico você perde a nutrição interna, mas você consegue confeccionar núcleos, pinos intrarradiculares, e você aumenta o poder retentivo, potencial retentivo. Oi? Naquele outro caso lá do molar, se tivesse sido um dente despolpado, teoricamente teria também que colocar pino? Só o preenchimento? Depende do remanescente dental, coronário. Sim, perdeu uma parede só. Todas as outras. Você tem talvez uma fragilidade na porção distal, né? E uma fragilidade na porção vestibular. Você tem uma restauração vestibular e aqui um socavamento, talvez os cúspides vestibulares estejam mais frágeis. Então, às vezes, você tem que levar isso em consideração. Qual parede está mais frágil? Se biomecanicamente ele é um dente que vai receber impacto mastigatório, se ele vai só com uma restauração suportar. Você pode fazer um teste.
Mas nesse teste você pode acarretar o risco de o paciente fraturar o nível subgengival e se tornar irreversível. Então, por assim, precaução, eu gosto muito de quando o dente está despolpado, isso aqui no caso da foto é um dente polpado, vital. Mas se fosse um dente que já tivesse necessidade de endodontia, eu sugiro, já que fez a endo, faz uma estrutura de reforço com pino e preenche esse pino todo com uma resina, uma restauração, e depois prepara. Ou não, ou acompanha. Você pode acompanhar com o pino já instalado. Se houver uma fratura, você pode aumentar o desgaste, o preparo, e partir para uma coroa. A gente preserva, né? Sim. Sim. Isso vai depender do que sobrou. Sim. Todos nós fazemos isso. Eu também faço esse protocolo também. Só que se eu tenho certeza que aquela estrutura está saudável, com suporte dentinário, se eu vejo que é uma região de cúspide de trabalho, que é um molar, está muito fino, é colocar muito a responsabilidade em cima do ionômero, né? Então, às vezes, é vantagem a gente talvez até usar o ionômero, até uma resina foto, mas adaptado a um pino intrarradicular de reforço, preenche tudo e aí acompanha. Se houver um tipo de fratura, alguma coisa, uma fragilidade, a gente prepara o dente todo, que já está com o núcleo, né? Já adiantou esse lado. Aí a gente prepara e confecciona a coroa total. Tá? É uma possibilidade. Tá? E que tipo de retentor a gente vai utilizar? Que pino? Metálico fundido, fibra de vidro, fibra de carbono? Que tipo de núcleo vai ser? Se eu só vou preencher e vou preparar? Se eu vou preencher, fazer o preparo intrarradicular e vou fazer a confecção do pino e cimentação? Enfim, existem vários tipos, várias técnicas. Vai depender do remanescente, né? Se tem remanescente muito frágil, camada muito fina, muito translúcida, é muito risco você querer aproveitar esse mesmo dente, mesmo que esteticamente não esteja tão sacrificado. Então, de repente, é jogo a gente fazer o reforço, depois fazer o preparo para a coroa total e assim sim proceder a coroa total. Né? Aqui, quando a gente tem uma descepação completa, a gente tem uma perda coronária muito significativa, é mais fácil, porque você instala o núcleo, pode ser metálico, pode ser fibra de vidro, fibra de carbono, mas é mais fácil você identificar. Você sabe que tem aquele problema que tem que ser preparado. Né? E lembrando sempre, pino não reforça dente. Nunca. Pino não reforça dente. O pino sozinho ele não vai reforçar. Né? O que reforça dente? É o conjunto, né, de pino com cimento e com material de preenchimento. Então você vai trabalhar dente com pino, vai ser uma estrutura fundamental para promover retenção da peça protética. Ele não tem um formato geométrico? Você não buscou retenção dentro da raiz? Essa retenção dentro da raiz, eu criei uma forma geométrica estrutural coronária, com mesmos princípios mecânicos e um dente vitalizado. Retenção, paredes axiais convergentes, de 6 graus a 16 graus. Eu tenho altura de preparo e largura de preparo. Eu tenho distâncias de desgaste para acomodar o material restaurador indireto. Então, o conjunto, sim, reforça. E não somente o pino. Ok? Quais são as funções do pino? Seja ele qual for. Né? Retenção do segmento coronário. Então, ele vai me permitir, vai ser uma ponte entre a parte radicular e a parte coronária. Né? Vai prevenir fratura do dente, melhorando o quê? Distribuição de forças mastigatórias. Né? Vai proporcionar apoio e resistência interna. Então, eu vou ter uma resistência interna, vou permitir que haja uma resistência externa com a coroa e vou prevenir fratura, porque eu vou dissipar as forças para o longo eixo do dente, desde que os pinos estejam selecionados ou confeccionados numa dimensão correta, respeitando a anatomia interna do canal. Tá? Então, é muito importante a gente levar em consideração que o preparo correto com a preservação correta de largura é fundamental para a dissipação de forças para o longo eixo do dente. Ok? Porque se eu tiver um pino muito curto acima do nível ósseo, a chance de fratura aumenta. Aí você perde coroa protética, você perde raiz dental e aí a emenda ficou pior que o soneto. Ao passo que se eu tenho também um canal, uma raiz longa, bem executado o tratamento endodôntico, fiz um preparo
adequado, porém a confecção do preparo coronário não tá adequado, vai me acarretar na translucidez, na aparência desse pino, por conta de eu não ter respeitado o formato geométrico do preparo coronário. Então aqui ele foi feliz em aproveitar o remanescente dental, mas foi infeliz de executar um trabalho que não está tão adequado. Mas isso é um trabalho que, perto do anterior aqui, é passível de correção. Você pode remover essa coroa, corrigir geometricamente e refazer o trabalho. E os pinos intrarradiculares, eles são indicados para quê? Né? São indicados quando o remanescente coronário não for suficiente para reter ou estabilizar na restauração indireta. Né? Então você busca a retenção dentro da raiz, prover retenção e estabilidade do núcleo coronário reconstruído, ou seja, você assegurou que aquele núcleo promova a retenção do que está externamente. E o conjunto pino-núcleo serve de alicerce para a restauração protética. Então é o conjunto que faz o reforço estrutural. Okay? Que tipo de retentor nós podemos ter? Pré-fabricados, né? Seja ele metálicos, rosqueáveis, pinos de fibra de vidro ou de fibra de carbono. E núcleos metálicos fundidos. E que relação? Quando uso um, quando uso outro? Tá? Quantidade de remanescente coronário, se eu tiver uma quantidade ainda remanescente, geralmente nós optamos por núcleos de preenchimento apenas. Se esse remanescente for bom, se tiver uma câmara pulpar volumosa, nós preenchemos o núcleo. Se tiver um bom remanescente, mas com quantidade pequena de remanescente coronário, a gente tem que partir para um pino pré-fabricado ou com associação de núcleo de preenchimento. Porque eu não vou somente com a quantidade mínima de remanescente fornecer recursos ali de retenção e estabilidade da peça protética. Quando eu tenho pouco remanescente, ou seja, menor do que 2 milímetros em altura, eu vou partir para um núcleo metálico fundido que vai me garantir uma dissipação de forças mais favorável. Apesar que com os avanços tecnológicos, existem pinos pré-fabricados com excelentes condições que dissipam a mesma quantidade de força que os núcleos de metálicos fundidos. Tá? Mas em questões a gente tem que observar nos enunciados qual é o autor que está implicando ali. Então aqui, quando o remanescente coronário é mínimo, retentores mais rígidos poderão resistir melhor às cargas de tração, ou seja, os conectores, os retentores metálicos fundidos ou os cerâmicos fundidos, que existem hoje em dia também. Remanescente com maior altura de dentina, ou seja, quando tem remanescente coronário passível de ainda ser aproveitado, favorece o uso de pinos e materiais de preenchimento menos rígidos, ou seja, que tem o mesmo módulo de elasticidade e de deformação da dentina. Então, acompanha o movimento dentinário, o movimento dental. Tá? Então, quanto maior o desgaste do remanescente, maior a necessidade de você usar núcleos mais rígidos, retentores mais rígidos. Quando você tem altura ainda de remanescente dental, você pode utilizar menos rígidos. Não é que eles não sejam rígidos, eles são menos rígidos que os metálicos fundidos e os cerâmicos fundidos. Em relação aos metálicos fundidos, existe a técnica direta e a técnica indireta. Basicamente, a técnica direta, você faz a modelagem com resina acrílica ou a modelagem com cera, tá? Dentro do modelo, ou diretamente em boca. E a técnica indireta é quando você faz a moldagem do conduto com, geralmente, um material elastomérico, um silicone. Okay? Obtém um modelo de gesso, aí sim, no modelo de gesso, você faz a técnica direta sobre o modelo. Então aqui você molda, geralmente indicado para múltiplas restaurações com a mesma função. Vários dentes envolvidos pela necessidade de fazer núcleo. E aqui você faz a modelagem, se for um dente unitário, por exemplo, você pode fazer a modelagem com resina acrílica. Esses núcleos metálicos podem ser com ligas nobres, que seriam o ouro tipo 3 ou 4. Quanto maior o número do ouro, maior é a dureza dele. Então, ouro tipo 3, tipo 4, são os mais indicados para você realizar, sendo ligas nobres. Né? Existem também ligas nobres em paládio ou ouro prata e o prata paládio. São até mais caros do que o ouro tipo 3 tipo 4. Mas são ligas nobres, todas elas, que funcionam bem para funcionar como núcleos metálicos fundidos. Existem as ligas básicas, que não são nobres,
As mais comuns são níquel-cromo e cobalto-cromo. Apesar que cobre e alumínio, o famoso Duracast, ainda se vê muito na boca alheia de muita gente. Mas é um material que sofre alta corrosão e com a corrosão a gente tem uma facilidade de descolamento da peça, tá? No caso do núcleo. E existem os núcleos metálicos fundidos, no caso não são metálicos, mas são núcleos cerâmicos, que pode substituir até melhorar a estética, mas são as zircônias fundidas e injetadas. Okay? A cimentação convencional, ela pode ser, aliás, a cimentação convencional ou a cimentação adesiva. A cimentação convencional, a gente tem que ter um preparo prévio do pino, tá? Ele tem que ter um jateamento, tem que ficar rugoso para aderir por imbricamento mecânico ao cimento de fosfato de zinco, ou pode ser através de cimentação adesiva, com cimento de ionômero de vidro restaurador, resinoso, quer dizer, ou o próprio cimento resinoso. Também tem que ter um preparo prévio do pino e também tem que ter um preparo pós, porque você vai cimentar depois a coroa sobre esse pino. E a técnica direta, vou passar com mais imagens agora. Nós temos que geralmente desgastar 2/3 do tamanho radicular, mantendo 1/3 assegurado com selamento apical com gutapercha. Geralmente nós fazemos o preparo. Esse preparo ele respeita a proporção de terços. Então, a mesma diâmetro que tem as paredes proximais e tem que ter o mesmo diâmetro da abertura do conduto. Então é a forma de você preservar a estrutura dental, sabendo que quanto mais apicalmente for o conduto, mais estreito é o canal. Então você faz da mesma forma que o preparo químico cirúrgico endodôntico, você vai escalonando também com as brocas de piso largo, né, no preparo geométrico. No formato final, na parte cervical, eu tenho que ter essa proporção, respeitar essa proporção de terços, 1 para 1 para 1. Você faz então a modelagem com uma estrutura, uma haste acrílica. Essa haste acrílica você consegue manipular a resina e acomodar com pincel, lógico, desde que você isole antes com um lubrificante o conduto. Você faz a lubrificação, depois você faz a injeção desse material dentro do conduto ou o pincelamento na superfície externa. Você coloca a resina acrílica lá dentro com uma seringa Centrix, ou você faz o pincelamento dessa haste de acrílico com um pincel. Modelou, você copiou internamente a anatomia. Aí agora resta o quê? Você fazer o formato geométrico da parte coronária. Então você começa pincelando com resina acrílica. Essa resina acrílica pode ser uma resina autopolimerizável ou pode ser uma resina tipo Pater Resin. Essa Pater Resin tem um escoamento menor do que a resina acrílica convencional que nós estamos acostumados. Mas todas elas funcionam super bem, todas elas são resinas acrílicas. Então, pincelamos, obtemos um formato ainda grosseiro da parte coronária, fizemos o preparo e adequação das paredes, das inclinações, tornando o mais próximo possível. Claro que alguma correção a gente faz depois da cimentação final da peça metálica. E essa estrutura aqui vai ser feita a fundição no laboratório. Então essa é a técnica direta. Vem do laboratório o pino que já foi customizado por nós no consultório e ele é cimentado, no caso aqui, ou com cimento de fosfato de zinco ou cimento resinoso. Então, respeitando a proporção de terços, radiograficamente a gente consegue observar bem, antes de você fazer a cimentação, a adaptação da peça, não tem nenhuma luz aqui entre as paredes. Aqui, outra imagem aqui, mostrando os núcleos. E a adaptação do núcleo, né? Depois desse núcleo vai ser manipulado o cimento. Esse cimento vai ser acomodado dentro do conduto. No caso aqui utilizou propulsor de lentulo. O lentulo, quando bem executado, ele tem a função de jogar o cimento para dentro do canal, espalhar uniformemente. Você faz a cimentação do pino metálico que foi feito prova anteriormente. Cimentou, é feita a adequação do preparo e a moldagem também. Existe a técnica indireta, geralmente associado com múltiplos dentes. Você tem vários núcleos a serem confeccionados, você pode fazer a modelagem individual de cada um, mas é muito mais trabalhoso. Então você faz a moldagem, que num único ato de moldagem você consegue copiar internamente, e você obtém um modelo, e em cima desse modelo a gente faz
confeccionam os núcleos metálicos também a serem restaurados ali, acomodados. Os vários pinos, eles todos posicionados. O pino posicionado, depois ele é corrigido em algum detalhe de inclinação e conicidade, e depois de feita toda essa correção, a gente vai proceder a moldagem para a peça protética em si, para a coroa. E existem os pinos pré-fabricados também, né? Eles podem ser metálicos, podem ser rosqueáveis, podem ser pinos de fibra de vidro ou pinos de fibra de carbono, né? Aqui um exemplo de um pino rosqueável, onde foi feito o tratamento endodôntico, foi feito o preparo intraradicular e foi feito a prova do pino rosqueável, foi feito a cimentação interna e depois o preenchimento coronário e a confecção do preparo. Tá? Então ele tem uma proporção de 1:1, tá? Uma proporção mínima de instalação de um pino, seja ele metálico, fundido ou de preenchimento pré-fabricado. Depois da cimentação, radiograficamente, tem uma proporção condizente para aproveitamento desse órgão dental. Depois ele foi, outra situação clínica aqui, foi feita a prova também, foi feito o preenchimento com resina composta, foi feito o preparo e a confecção também de canaletas de retenção, provavelmente uma altura menor. Tá? E aqui depois da cimentação, radiograficamente a gente observa que tem uma proporção mínima também de 1:1. Tá? O ideal seria 2:3, mas tem um mínimo também que a gente pode utilizar como parâmetro. E depois a restauração pronta e cimentada. Então foi um bom trabalho realizado. Uma outra situação clínica, onde tem um pré-molar também preparado, foi feita a prova do pino rosqueável. Na prova foi feita depois a cimentação do material e depois o preenchimento desse preparo com resina composta. Mas tem um problema, né? O pino rosqueável ele acumula muitas tensões. Então existe um risco muito grande de um caos, um colapso estrutural e a perda do órgão dental. Então, dependendo da força de tensão que você gerou pelo rosqueamento do parafuso do pino, você pode gerar essa fratura longitudinal e a perda do órgão dental. Okay? E existem os pinos de fibra de vidro e fibra de carbono, onde a gente realiza um preparo. Esse pino ele pode ser feito de uma única forma, instalando um pino principal, como é o cone principal de gutta-percha, chegando até a profundidade você mensurou direitinho. Você pode utilizar pinos acessórios para poder preencher melhor o espaço, principalmente em dentes que são mais elípticos, caninos e premolares. Dentes elípticos você não tem como um pino só ocupar todo o espaço. Então, geralmente, a gente faz a associação de pinos acessórios também de fibra de vidro. E permeando todos esses pinos, um cimento resinoso bem adequado. Uma outra possibilidade é você modelar o pino de fibra de vidro, como a gente modelou a resina acrílica para fazer metálico fundido. A gente modela o pino de fibra, acrescentando resina fotopolimerizável, e depois cimenta esse pino com resina foto e também o pino de fibra de vidro no meio. Tá? Então você pode cimentar diretamente ou modelar e cimentar. Okay? Para modelar, você tem que preencher o canal com... Não, você lubrifica de preferência à base de água, né? Algum lubrificante íntimo, por exemplo, é melhor do que lubrificantes à base de petróleo. Então você lubrifica, faz a modelagem como é com o pino de acrílico. Você acrescenta uma resina acrílica, coloca em posição, polimeriza de uma forma curta, tira, polimeriza fora da boca. Se precisar de algum retoque, você usa uma resina flow e modelou internamente todo o conjunto anatômico do preparo. Então você usou um pino de fibra, porém ele anatomizado. Depois você confecciona a parte coronária e depois cimenta tudo como se fosse um pino. Não. Você lavou, você lava, não. Se você lubrificou direitinho, não fica. Mas se você tem medo, você pode fazer assim. Você cimenta como se fosse direto. Mas o outro funciona bem. Porque você aumenta a retenção. Exatamente. Com o cimento, você não sabe se você escoou o cimento adequadamente pelas todas as paredes. Você pode ter uma falha de uma quantidade de cimento e aí tem uma falha estrutural ali. Modelando, você tem uma segurança que você preencheu todo o espaço. Né? Mas com experiência, você consegue fazer bem assim também, não tem problema nenhum. Então você, olha lá, aqui um pino só. Né? Não,
colocou mais, com os acessórios também. Na verdade, os dentes anteriores é mais fácil você fazer isso. Dente posterior já fica mais complicado. Ah, tá. Você fez o preenchimento, fez a cimentação do pino na parte radicular, fez o preenchimento coronário, depois fez o quê? O preparo. Então não tem como se desvencilhar. Você fez a adaptação interna dentro da raiz para buscar retenção. Depois você tem que fazer a correção do preparo naquele mesmo formato geométrico, de conicidade, de altura e tudo mais. Aproveitamento para poder a peça encaixar e assegurar retenção e preservação de todo o conjunto dente e restauração. Essa técnica eu nunca fiz. Você coloca ele e depois você insere o cimento, é isso? Qual? Você coloca todos os pinos, vários pinos. Não, é igual a endodontia. A gente não faz assim? Quando é principal, você instalou, travou, já com cimento. Depois você vai colocando os acessórios secundários, fica aquela chuva de gutta-percha. Depois você faz o corte. A diferença é que o corte você vai fazer aqui só na hora do preparo. Entendeu? Você vai acrescentando depois resina, fotopolimerizável, dando formato, preenchendo tudo. Depois você vai fazer o preparo final da mesma maneira que para dente vitalizado. Tá? E a outra possibilidade é você fazer isso, ao invés de fazer a instalação e cimentação do pino, você fazer a modelagem de um pino só principal. Sempre fiz a modelagem, nunca fiz essa. Entendeu? Ela já não faz a modelagem, ela faz mais... Eu vi isso no congresso e fiquei assim, caraca. Funciona bem. A resina foto, ela tem uma polimerização inicial rápida. Com fotopolimerizador, você consegue em 5 segundos, ela tem uma ligeira retenção ali, uma ligeira resistência sem se destruir. Até quando você vai fazer uma cimentação resinosa, tem um extravasamento do cimento resinoso, certo? Quando você dá aquele susto de 3 a 5 segundos, você consegue descolar aquele excesso facilmente, porque você polimerizou pouco, mas ele sai inteiro. Dificilmente ele sai esfarelando como esfarela um cimento de fosfato de zinco, por exemplo. Ele vem aquele bloquinho frágil, que se você pegar com a mão com o instrumento ele quebra fácil, mas ele tem uma resistência suficiente para você deslocar. Aqui também, se você fizer a modelagem interna, preencheu com resina, está isolado lá dentro, você colocou internamente, teve adaptação, você polimerizou rápido porque o pino de fibra de vidro permite a passagem de luz, desde que ele seja vitrificado. Você tirou ele, porque está isolado, você tira com uma pinça, aí uma bolinha ou outra que tiver, você preenche com uma resina flow. Coloca em posição de novo. Um susto, tira completamente. Está todo ele preenchido, aí você polimeriza fora da boca. Completamente, com os vários segundos recomendados de acordo com o fabricante. Aí depois você tem como deixar a peça, a parte coronária, a parte intrarradicular já preenchida, mas sem cimentar ainda, e você faz toda a parte coronária de preenchimento. Aí você pode cimentar ele grosseiro, e depois de cimentar você fazer o preparo completo, ou fazer o preparo completo, ainda ele sem a retenção adequada dentro da raiz. Aí você cimenta ele com o mesmo cimento resinoso que você cimenta aqui. Só que a diferença é que você vai gastar menos cimento. Pouca quantidade, uma lâmina bem fininha. Né? Ou você pode fazer assim também, as duas formas estão boas. Tá? Mas existem casos que você não consegue fazer com vários pinos acessórios, você faz com um só. Mas a chance de você ter bolhas internas do cimento é maior. Então, questãozinha aqui, ó. Segundo mesomo, as ligas metálicas para a confecção de pinos metálicos, pino metálico fundido, que apresentam melhor desempenho clínico e laboratorial, são o quê? A gente fica sempre no ouro, né? Tipo 1, tipo 2 é melhor, porque tipo 1 é o primeiro, igual o arroz agulhinha, tipo 1 é melhor, mas o outro arroz é ruim. Aqui não. Quanto maior o número a graduação do ouro, maior é a dureza. Então você precisa de um material mais rígido. Então, tem a melhor característica de não ter corrosão e tudo mais é a liga áurica. Níquel cromo, cobre alumínio e o prata paládio, aliás, o cobre alumínio e o níquel cromo são ligas básicas, não nobres. O prata paládio, ele tem uma dureza muito grande e às vezes ele é mais caro do que o ouro. Também não está errado de considerar o prata paládio. Mas o ouro tipo 3, tipo 4, ele é mais, em relação à resistência, à não corrosão, ela é mais favorável. E também é o que o autor também indica como melhor opção. Tá. Ok, a anatomia a endodontia precisa ser feita, precisa ser trabalhada, a gente precisa aproveitar esse remanescente
radicular como forma de retenção, mas a gente tem que entender que cada dente tem uma anatomia. Né? Qual a raiz que a gente vai utilizar de um molar superior? Qual é a raiz mais adequada para um primeiro premolar superior? Então tudo vai depender do volume da anatomia dental interna. Então, incisivos, normalmente nós não temos muita opção, mas temos um canal mais calibroso. Premolares são canais mais estreitos. Você tem um aumento na câmara pulpar, mas eles têm canais estreitos, quando não unidos, quando não completos, quando não unidos só na apical. E o molar, normalmente, nós temos um maior calibre, um maior volume na raiz palatina, e os molares inferiores, normalmente, a raiz distal, geralmente, mas não é regra. Normalmente nós vamos adaptar o núcleo, o pino, na raiz mais calibrosa, mais volumosa. Nós temos variações anatômicas. Já aconteceu de eu cimentar pino metálico fundido ou um pino de fibra de vidro na raiz vestibular, no primeiro premolar. Já aconteceu de eu fazer na vestibular, não na palatina. Mas normalmente são essas raízes mais volumosas. E de regra, é sempre a raiz mais volumosa que a gente vai optar por utilizar. Como que a gente identifica isso? Radiografia. E também, durante o tratamento endodôntico, ou você fazendo o tratamento endodôntico, ou um colega seu endodontista fazendo, esse diálogo é interessante. Qual raiz que você sentiu mais segurança? Às vezes tem uma raiz palatina curta e uma raiz vestibular longa. Acontece. Aí você vai optar, às vezes, por uma raiz longa. Vai depender do caso clínico. Existem as variações, né? Nós temos aqui canais colaterais, canais acessórios, o delta apical, nós temos divisão das raízes só no terço médio da raiz ou no terço apical, até o terço médio é um conduto único. Então, são situações que a gente tem que estudar e tem que avaliar melhor a condição de planejamento da instalação dos pinos. E aqui, Gutmann 92 fala que o acesso endodôntico reduz a resistência do dente em 50%. Por que 50%? Porque eu tenho uma resistência estrutural garantida pela presença do ligamento periodontal. Né? Essa resistência também está condicionada ao surgimento aqui de, às vezes, pequenas ranhuras ou fissuras e ali até um risco até de uma perfuração em caso de uma iatrogenia profissional. Então, esses dentes que sofrem esses problemas têm uma limitação. Reabsorção radicular interna, por exemplo. São dentes que não vão ser favoráveis para serem retentores de prótese fixa. Tá? Então, a raiz é anatomicamente desfavorável. É um dente que a gente tem que descartar do aproveitamento para prótese fixa.